No coração de um deserto árido, sob o sol escaldante do Oriente Médio antigo, ergueu-se um reino de esplendor inigualável, governado por um homem cuja fama de sabedoria e riqueza ecoa até os dias de hoje. Ele foi o rei Salomão, uma figura lendária cuja história transcende os meros contos bíblicos, mergulhando em um emaranhado fascinante de política astuta, arquitetura monumental e mistérios que ainda desafiam a compreensão moderna. Mas quem foi realmente este homem que, segundo a tradição, conversou com Deus e julgou com uma perspicácia divina? Sua saga começa num tempo em que o reino de Israel, embora unificado sob seu pai, o rei Davi, ainda era uma nação jovem e em formação, buscando seu lugar entre os impérios poderosos da época. Jerusalém era o coração pulsante deste reino, uma cidade destinada a se tornar o centro espiritual de um povo e o palco para as maiores glórias e tragédias de Salomão. O que torna a ascensão de Salomão ao trono ainda mais intrigante é o fato de que ele não era o primogênito de Davi. Uma série complexa de eventos, disputas familiares e intervenções divinas o colocou no caminho da coroa, um percurso improvável para um jovem que, de repente, se viu responsável pelo destino de uma nação inteira. A história nos conta que, ao herdar o trono, Salomão teve um encontro transformador com Deus. Em vez de pedir riquezas, longa vida ou a derrota de seus inimigos, ele pediu algo muito mais profundo: sabedoria para governar seu povo com justiça. Essa foi a decisão que selaria seu destino e o catapultaria para a imortalidade. A resposta divina não tardou. Deus concedeu a Salomão não apenas a sabedoria desejada, mas também riquezas e glória em tal abundância que nenhum rei antes ou depois dele as possuiria em igual medida. O primeiro grande teste de sua recém-adquirida sabedoria veio com o famoso julgamento das duas mães, ambas reivindicando a mesma criança. A solução engenhosa de Salomão, que ameaçou dividir o bebê ao meio, revelou a verdadeira mãe e chocou a todos, solidificando sua reputação como o mais sábio dos governantes. Com essa promessa de prosperidade e uma mente aguçada, Salomão inaugurou o que seria conhecido como a Era de Ouro de Israel. Seu reinado foi marcado por uma paz sem precedentes, um florescimento cultural e uma riqueza que transformou Jerusalém em um centro de comércio e poder. A busca por sabedoria e a gestão do poder, temas centrais na vida de Salomão, ressoam poderosamente ainda hoje em nossas próprias vidas e nas complexas dinâmicas de nossas sociedades. Quantas vezes nos deparamos com dilemas que exigem não apenas conhecimento, mas uma profunda compreensão da natureza humana? Mas a história de Salomão é muito mais do que apenas sabedoria e riquezas. Ela é um convite a explorar as profundezas da história, a questionar as narrativas e a buscar o que a arqueologia e os textos antigos podem nos revelar sobre este governante complexo para além da versão religiosa. Preparem-se para desvendar os segredos de um rei que construiu um império, mas que também enfrentou suas próprias sombras. Antes de continuarmos, inscrevam-se no canal e digam-nos nos comentários de onde estão a assistir. Com a bênção divina e um intelecto afiado, Salomão não perdeu tempo em consolidar seu poder. Ele empregou uma série de estratégias políticas astutas para estabilizar e expandir seu reino, transformando Israel numa força dominante na região. Uma das táticas mais eficazes foi a teia de alianças e casamentos estratégicos. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, e cada uma delas, especialmente a filha do faraó, representava um laço diplomático crucial com potências vizinhas. Esses enlaces matrimoniais não eram por paixão, mas sim por pragmatismo, garantindo paz nas fronteiras e abrindo portas para o florescimento comercial. Sob seu reinado, Israel se tornou um império comercial formidável. Jerusalém fervilhava como um centro de trocas,
com caravanas cruzando desertos, trazendo especiarias exóticas, ouro e prata de terras distantes. Salomão controlava rotas comerciais vitais que ligavam o Egito à Mesopotâmia, e mercadores de todo o mundo conhecido buscavam seus mercados. Além disso, o rei detinha o controle de minas de cobre no Vale de Arabá, uma fonte de riqueza inestimável, e possuía uma formidável frota naval que navegava pelo Mar Vermelho, trazendo tesouros de Ofir e outras terras ainda mais distantes. A riqueza que fluía para Jerusalém era sem precedentes, transformando a cidade em um símbolo de opulência. Mas, de todas as suas realizações, nenhuma se compara à construção do Templo de Jerusalém. Era um sonho acalentado por seu pai, o rei Davi, mas coube a Salomão a glória de o erguer. Este não era apenas um edifício, era o coração espiritual da nação, o local onde a presença divina habitaria. O projeto era de uma grandiosidade inimaginável para a época. Salomão convocou artesãos de todo o mundo, importou os mais finos cedros do Líbano, pedras preciosas e ouro em abundância. Milhares de trabalhadores dedicaram anos de suas vidas a esta obra monumental, que se tornaria o centro do culto israelita e um símbolo eterno do poder e da fé. Cada detalhe arquitetônico do templo possuía um profundo significado simbólico. Os imponentes pilares, chamados Joaquim e Boaz, a grandiosa pia de bronze conhecida como o Mar de Bronze, e os intrincados entalhes de querubins e palmeiras que adornavam suas paredes. A suntuosidade não se restringia ao templo. O próprio Palácio Real de Salomão, construído ao longo de 13 anos, era uma maravilha arquitetônica, rivalizando em esplendor com a Casa de Deus. Além dessas duas obras-primas, o rei investiu pesadamente em infraestrutura, construindo cidades-armazém para guardar suprimentos, fortificações em pontos estratégicos e estradas que facilitavam o comércio e a defesa do reino. A fama da riqueza e da sabedoria de Salomão espalhou-se por todas as nações, atraindo a atenção de figuras lendárias, como a rainha de Sabá. Sua visita a Jerusalém é um dos episódios mais fascinantes do reinado de Salomão. Ela veio de terras distantes, trazendo consigo uma caravana de camelos carregados de especiarias, ouro e pedras preciosas, determinada a testar a sabedoria do rei com enigmas e a ver com os próprios olhos a magnificência de seu reino. Ao testemunhar o templo, o palácio, a mesa farta e a organização de sua corte, a rainha ficou maravilhada. Ela declarou que a metade da grandeza de Salomão não lhe havia sido contada, e que sua sabedoria e prosperidade superavam em muito tudo o que ouvira. Os presentes trocados e a admiração mútua selaram um encontro que ecoaria através dos séculos, solidificando o fascínio global pela figura de Salomão. O que as escavações modernas nos revelam sobre a escala dessas construções? Embora a arqueologia ainda não tenha descoberto evidências diretas do Templo de Salomão, devido a múltiplas destruições e reconstruções no local, descobertas em cidades como Megido, Hazor e Gezer, com seus portões monumentais e fortificações que se encaixam nas descrições bíblicas, sugerem uma infraestrutura e capacidade de engenharia que condizem com a grandiosidade atribuída a Salomão. O legado arquitetônico dessas obras moldou a identidade de Israel e a percepção de seu poder, deixando uma marca indelével na história. Mas, por trás de todo esse esplendor, a semente da decadência já começava a ser plantada, um preço alto pela glória que estava por vir. Contudo, por trás de todo esse esplendor e riqueza, uma sombra começava a se estender sobre o reinado de Salomão, anunciando a virada da prosperidade. As grandiosas obras, o templo e o palácio real, exigiram um custo exorbitante, não apenas em materiais e mão de obra, mas também em impostos e trabalho forçado sobre o povo. O fardo estava se tornando insuportável,
e o murmúrio de descontentamento começava a ecoar pelos vales de Israel. A busca incessante por mais riqueza e poder começou a corroer os alicerces da sabedoria que um dia definira o rei Salomão. O desvio da fé, que havia sido a pedra angular de seu pai, Davi, e a própria fonte de suas bênçãos, tornou-se o maior dos problemas. As muitas esposas estrangeiras, que eram inicialmente parte de uma estratégia diplomática, tornaram-se uma armadilha espiritual. Elas trouxeram consigo seus deuses e suas práticas idólatras para Jerusalém, e Salomão, em sua velhice, permitiu que se construíssem altares para esses deuses pagãos nos arredores da cidade santa. A narrativa bíblica é clara. Essa desobediência provocou a ira divina, e as profecias de divisão do reino começaram a se manifestar. Deus advertiu Salomão que, por causa de sua infidelidade, o reino seria rasgado de suas mãos, embora não durante sua vida, por causa de Davi, seu pai. Assim, como um presságio do que estava por vir, o surgimento de adversários internos e externos começou a desafiar a outrora inabalável autoridade de Salomão. Hadade, um príncipe edomita que havia escapado do massacre de Davi, retornou do Egito para lutar pelo controle de sua terra natal. Rezon, um líder sírio, também se levantou em Damasco, tornando-se uma constante ameaça ao norte. Mas talvez o mais perigoso de todos fosse Jeroboão, um dos próprios oficiais de Salomão, a quem o profeta Aías havia prometido 10 das 12 tribos de Israel. Jeroboão fugiu para o Egito, mas sua existência representava uma ameaça latente, uma rachadura interna que se aprofundaria. O outrora vasto e unificado reino começou a perder territórios e influência. O controle sobre as fronteiras enfraqueceu, e a estabilidade que Salomão havia construído desmoronava lentamente. O alto custo de manter um império, a idolatria que corrompia a nação e a crescente insatisfação popular criaram um cenário propício para a desintegração. O rei, que um dia fora o epítome da sabedoria, parecia ter perdido seu caminho. O fim de um reinado glorioso, mas também controverso, chegou com a morte de Salomão. Com ele, a incerteza pairava sobre o futuro do reino. As profecias se cumpririam, e a imediata fragmentação em Israel e Judá, após sua morte, foi um legado amargo para o rei mais sábio. Seu filho, Roboão, não conseguiu apaziguar as tribos do norte, que se rebelaram e coroaram Jeroboão como seu rei, dividindo a nação que Davi e Salomão haviam lutado tanto para unificar. A figura de Salomão transcendeu as fronteiras de Israel, encontrando lugar em diversas tradições pós-bíblicas. No Alcorão, ele é o profeta Suleimã, dotado de poderes sobre os ventos e os gênios. Lendas islâmicas o retratam como um grande mago e construtor. Na maçonaria, ele é reverenciado como o arquiteto do templo, um símbolo de sabedoria e conhecimento. O debate histórico continua, com arqueólogos e historiadores buscando separar o mito da realidade, tentando encontrar evidências concretas que corroborem as narrativas bíblicas. Embora o Templo de Salomão permaneça um mistério arqueológico, as descobertas de fortificações e cidades-armazém da época atestam a existência de um reino centralizado e poderoso. A relevância contínua da história de Salomão reside em sua complexidade. Ela nos força a refletir sobre a natureza do poder, a tentação da riqueza e a fragilidade da sabedoria humana. O que podemos aprender com a ascensão e queda de Salomão é que, mesmo os mais sábios e abençoados, não estão imunes às falhas humanas e às consequências de suas escolhas. A história do rei Salomão é um espelho atemporal, refletindo as glórias e as sombras que habitam em cada um de nós e nas sociedades que construímos. Um lembrete de que a verdadeira sabedoria reside não apenas em acumular conhecimento, mas em manter a integridade e a humildade diante do poder.